Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal das Antigas 80 e mais um vídeo da série Opinião Sincera. E hoje estou aqui com o equalizador da Cygnus modelo GE1800, onde eu vou falar todos os pontos positivos e os pontos negativos que eu acho do equalizador top de linha da Cygnus. É mais ou menos assim que funciona aqui essa série que eu faço Opinião Sincera. Já fiz de vários equipamentos, todos eles vão estar aqui na descrição para você assistir, ok? E lembrando, de tudo que eu falar aqui, se você discorda ou concorda com alguma coisa, deixa aí nos comentários que a gente continua debatendo. Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. A minha opinião sincera sobre um clássico equalizador feito pela Cygnus lá nos anos 80, considerado top de linha, mas que tem algumas versões aí que poderia ser considerado falsificado, talvez. Entenda aí no decorrer do vídeo. Bom, antes de iniciar, dois recados. Primeiro, eu vou falar aqui um pouco sobre o equipamento, sobre o que veio antes, o que veio depois, quais são os equipamentos oferecidos pela Cygnus. E também vou falar que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, dos anos 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Conhecendo, opinião sincera, curiosidades, lives batendo papo, analisando o mercado do som vintage. Tem uma sequência aqui que eu faço que é o Respostas de Sábado, eu respondo perguntas dos inscritos de quem acompanha esse canal. Então tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E todos os vídeos que eu já citei desse equipamento, tem o X versus o não X, 1800, conheça 1800, tudo que eu já fiz sobre a linha Cygnus 1800, eu vou deixar aqui na descrição, dá uma olhadinha nos outros vídeos aí do canal. Então vamos lá, a Cygnus tinha o equalizador 1012, que era para a linha 800, e depois ela iria atualizar a sua linha, né? E aí lançou aqui, ó, está rompida a barreira do som. Ela lançou na versão 3 equipamentos novos, que seria... Na verdade, depois vieram 4, mas aqui na verdade nós temos o amplificador, que virou lá o 1800, ao contrário do 800, que seria o top, né? Óbvio, então ela lançou um amplificador muito melhor, aí um pré-amplificador melhor e tinha que lançar um equalizador melhor também. E aí ela lançou o GE 1800. São essas três peças que saíram de início: GE 1800, CP 1800 e PA 1800D e PA 1800 normal sem o D. Eu já fiz um comparativo. Já fiz vídeos do CP 1800, comparativo desse pro X pro não X, como eu já falei, vai estar tudo na descrição. Todos os vídeos que eu tenho também aqui da linha 1800 também vão estar aqui na descrição. Então vamos lá, vamos à minha opinião aqui. Eu vou começar com os pontos positivos deste equalizador que você não vai ver funcionando. Outros vídeos dele atuando aqui e de outros iguais a ele, você vai ver aqui régua por régua aqui na descrição. Bom, vamos lá então. Primeiro, ponto positivo, né? Lembrando que normalmente quando a gente faz o ponto positivo e o negativo, a gente compara com os que vieram antes, com os que vieram depois, com os concorrentes. Inclusive, esqueci de falar que a gente tem o GE400 também, que também é considerado dessa versão. O 1012, o 1800, 1800X e o GE400 são dessa geração. Outros equalizadores que você vê aí, marca Cygnus, sei lá, 3.000 e alguma coisa, 5.000, isso aí já não tem nada a ver com isso aqui. Até queria ter um equipamento desse pra gente comparar, que você vai ver que a qualidade desse tipo de construção desse tipo de equipamento é zero perto disso daqui. Bom, então, tudo que eu vou falar de positivo e negativo é normalmente comparando com o que a gente tinha na época. Ponto positivo número 1. Aqui a gente vai ter um atenuador. Então o que acontece? Você tem um volume, basicamente, ele não zera, mas você tem um volume onde você pode controlar o teu volume. Quer dizer o que? Você não precisa ir lá no pré-amplificador, você não precisa ir no teu amplificador, caso eu esteja equalizando aqui, correto? Tranquilinho. E queira aumentar e diminuir, eu venho aqui, diminuo e aumento o meu sinal, sem precisar ir até o amplificador. Ponto positivo. Lembrando, os pontos positivos e negativos não estão por ordem de melhor ou pior, tá? Vamos lá, outro ponto positivo são as versões de cor. O 1800, a gente tem várias versões. Tem essa versão preta, sempre com serigrafia amarela. Você tem aqui o padrão 19, você tem o padrão 17, você tem a versão prata, tanto do equalizador como das outras peças também. Então você tem a versão prata, com serigrafia preta. Então você poderia montar da maneira que mais se usava nessa época, ou preto ou prata. Então o 1800 você tem essas versões, então várias versões de cor. O 1800X, que também serve esse Opinião Sincera, não, é só preto, tá?
Então no 1800 a gente tem essas versões de cor que é bem interessante. Terceiro ponto positivo, as réguas. As réguas aqui desse equipamento, elas são muito boas. Se você for comparar com o 400, né, não tem nem o que dizer. As réguas são bem sensíveis. Claro, se você pega um equipamento bom, se você pega o equipamento já todo enferrujado, aí talvez você tenha algum tipo de problema. Mas sim, as réguas desse equipamento aqui são muito boas. Mas eu vou ter que falar que existe um ponto negativo também das réguas, mas eu vou deixar lá para o ponto negativo. Então, réguas, ponto positivo. Ser bonito, né? Então, é um equipamento bonito, na minha opinião. Essa versão, que é a versão preta, escovado, com serigrafia amarela, é a versão mais bonita que tem. A X, o prata, não. Para mim, na minha opinião, olha só, o acabamento da serigrafia, o acabamento dos botões também com detalhe amarelo, correto? Todos os botões aqui, ele tem o detalhezinho em amarelo. Então, na minha opinião, essa versão, tanto é que a última aqui dos meus signos, está indo embora a última versão, a versão mais bonita. Então, realmente, eu considero um aparelho bem bonito. Você ter aqui a linha, o pré dessa mesma versão amarelo, o Power, né? O Power é bem bonito. Então, poxa, é bem bacana, é bem legal. Eu considero um equipamento bem bacana. Conexões. Então, ele é bem servido, digamos assim, de conexões. Ao contrário de um equalizador concorrente, né? Que você só tem lá uma entrada e uma saída e um tape, mais nada. Já o 1800, então, a Cygnus se preocupava com isso, né? Fazer conexões a mais e tudo mais. É só você olhar o pré lá, o CP1800. Então, o que acontece? Que existe até uma conexão específica para o equalizador no pré. Então, aqui você, além da entrada da linha, que é de entrada e de saída do áudio, você tem os tapes que você pode conectar aqui. São 2 tapes que você pode conectar. Então, ela se preocupou aqui em te dar muitas opções para você fazer conexões com o pré. Então, ponto positivo para o GE1800. Bom, outro ponto aqui positivo, o acabamento, mas eu já citei no ele ser bonito, né? Então, o acabamento do equipamento, olha a grossura do alumínio escovado aqui. Não é um Cygnus moderno que tem uma laminazinha de ferro desse tamanho, que você bateu a orelha lá em torta. Então, com certeza, o acabamento desse equipamento aqui, o painel, a grossura do painel, o escovado, né? Todos os botões, como eu já disse, está lá na parte de bonito, mas com o detalhe em amarelo, tudo bem feitinho, tudo bem, nada torto, nada com rebarba. Então, se você olhar, é um equipamento bem acabado? Né? A gente pode desconfiar de algumas coisas, tipo os LEDs aqui, mas isso posso falar nos pontos negativos. Mas com certeza, a maior parte do equipamento, inclusive existe um ponto negativo aqui, mas a maior parte do equipamento é sim bem bacana e bem acabado. Fácil manutenção, ponto positivo. Por quê? Porque existem alguns equipamentos mais antigos que as pessoas, às vezes, quem montava, elaborava o equipamento, não tinha preocupação na assistência técnica. Então, esse aqui é um equipamento que você tem fácil acesso. Abriu a tampa, abriu o fundo, você tem ele praticamente oco aqui dentro, né? Por causa do transformador que está pendurado na lateral, correto? Então, você tem acesso tanto na parte de cima dos componentes, como na parte de baixo. Então, você não tem dificuldade em nada, praticamente, talvez em acessar alguma parte da fonte. Talvez teria que tirar ela daqui para poder fazer um recap, alguma coisa assim, talvez. Mas o resto, né? A facilidade de você fazer uma manutenção no equipamento desse, não digo de componentes, né? Isso vai estar no ponto negativo. Mas a parte de acesso aos componentes, né? Você não tem dificuldade em ter que tirar alguma coisa, desmontar painel. Claro, você vai mexer nas réguas, tem que desmontar painel. Mas existem alguns equipamentos aí que você vai precisar trocar um capacitor ou um próprio resistor que está com a placa muito grudada aqui, você tem que acabar desmontando o painel inteiro, tirando um monte de coisa para poder trocar um componente. Aqui não, aqui você tem fácil acesso, então a fácil manutenção é um ponto positivo. Ponto positivo, como eu disse, não é por ordem aqui de mérito, mas esse aqui é um ponto positivo bem interessante, que seria você ter o 12 e 18 dB. Eu não me lembro de algum equalizador nacional que tenha isso. Deve de ter um ou outro, mas realmente não. Então, o CCE, o Estúdio 660, acho que não tem, mas ele tem volume individual por lado, né? Então você consegue controlar individualmente cada lado. Se eu tivesse um Estúdio 660 aqui, eu faria uma opinião sincera dele. Mas o que acontece? Então você ter 12, 18 dB é um ponto positivo, né? Então, às vezes, apesar que, cara, você ter equalização, ter pré, né? Ter um monte de coisa. Hoje o sinal é forte, fixo. É bem complicado, né? Isso aqui você já acaba exagerando aí, né? O pessoal
quem é mais audiófilo sabe que é complicado. Tem gente que não gosta do equalizador, né? O equalizador é faca de dois legumes. Tem o lado bom e o lado ruim. Mas aqui, esse aqui, para um audiófilo, talvez seja ruim ao máximo. Por quê? Porque você, além de você equalizar, você já está alterando aí o sinal fixo, né? Alterando o sinal aí para tentar fazer com que esse sinal reproduza nas suas caixas melhor, só que usando um parâmetro ruim que seria o seu ouvido. Basicamente é mais ou menos isso que você faz com o equalizador. Então quando você faz esse tipo de regulagem, o tal do sorriso, e aí ainda você tem uma parte, né, que dá um ganho a mais ainda, uma função que dá um ganho a mais disso ainda, quer dizer o que? É esse buraco entre essa frequência e essa, que você por um acaso aí no seu ouvido achou que a tua caixa teria que responder assim ou assim, né? Quando você aperta esse botão, isso aqui dobra. Não dobra, mas praticamente dobra, e aí o que acontece? Fica pior ainda, né? Então aquilo que já pode estar, não vou falar a palavra, pode duplicar ainda. Então, eu estou falando até um ponto negativo dessa parte aqui, né? Então, já conta com um ponto negativo, para quem não sabe usar. Mas é um ponto positivo sim, você ter essa função, você consegue dar um ganho muito maior aqui na diferença entre uma régua e outra. Então é isso, esses são os pontos positivos e já vou começar então com os pontos negativos, é justamente isso aqui, as pessoas não saberem usar essa função. Como assim, César? Me explica um pouquinho sobre não saber usar. Tá, isso aqui não é o tema do vídeo, mas o que acontece? O equalizador ele foi feito para você tentar fazer com que a sua caixa, o teu amplificador vai amplificar tudo. O teu sinal provavelmente é um sinal bom, ele vai tocar todas as frequências. Então o teu sinal é perfeito, sem problema. O teu amplificador vai responder vai copiar aquele sinal perfeito e vai responder tudo ali, não vai alterar em nada, a não ser que o teu amplificador seja valvulado, mas normalmente é transistorizado. Então o que acontece? Então você vai lá e beleza, o problema está onde? Está nas caixas e no seu ambiente. E o equalizador foi feito para isso, para você tentar fazer com que a tua caixa responda o som de alta fidelidade, que se chama, então tentar responder aquilo que realmente está no teu sinal, só que a tua caixa às vezes não responde. Ela tem perca de agudo, tem perca de grave, tem perca de não sei o quê, e aí foi usado o equalizador para você alterar isso. Só que o problema é o seguinte, né, que o nosso ouvido já está totalmente estourado, então você vai escutar lá uma caixa e acha que o grave tem que estar aqui, acha que o agudo tem que estar aqui. Aí vem uma pessoa com o ouvido um pouco mais apurado e fala, pô, tá estridente isso aí, tá? Você não escuta aí, às vezes o cara escutando um som lá que, porra, um som horrível, mas pro cara tá bom, porque o ouvido dele tá estourado. Então esse é o problema do equalizador. Então você ter essa função aqui, né, isso piora um pouco aí se a pessoa não souber usar o equalizador, tá? Vamos lá. Segundo ponto negativo, ferrugem. Como assim, César, ferrugem? Cara, é impressionante signos, cara. Você veja um equipamento perfeito. Se você olhar aqui, não tem ferrugem nos RCAs, que é normalmente onde você encontra enferrujado esses equipamentos, com os RCAs tudo enferrujado. Você pega um equipamento aqui com os RCAs tudo enferrujados, você já imagina como é que tá as outras partes. Não, é um equipamento que não tem ferrugem no RCA, tá bonito, tá legal, mas óbvio, não tem ferrugem no painel, porque o painel é de alumínio. Mas você tem ferrugem na tampa. É impressionante como a Cygnus não dava atenção. Não digo que não dava atenção, né? Porque até uma serigrafia bacana ela fez aqui, mas acho que não existia uma preparação para esse tipo de lata. Se você pegar o E2, que é da mesma época, a tendência dele enferrujar, como enferruja um Cygnus, e um CCE também, acontece isso muito com o CCE, é impressionante. Então, tipo, o equipamento desse daqui, ele pode estar pretinho com a pintura aqui, ó, perfeita no lugar, mas a ferrugem acaba vindo de baixo e explodindo a tinta. Que é coisa que acontece aqui, ó. Né? Aqui, ó, infelizmente não vai dar pra ver, mas aqui, ó, você tem bolhas. Sabe quando o carro tá podre, você vê que tá explodindo ali, tá subindo? É a mesma coisa. Então, quer dizer o quê? Não é uma coisa que veio de cima. Não é interfere dos 40 anos que pegou em cima dele, mas sim o que tem lá embaixo. Então, embaixo não foi preparado, né? Isso aí é um assunto bem longo, mas tipo, com o carro acontece a mesma coisa. Você não faz uma preparação, a pintura é a parte final que gasta-se menos tempo do que a preparação da lata, do primer e tal, para você não ter esse tipo de problema. Então o que acontece? Aqui parece que a Cygnus não tinha esse problema, não tinha essa preocupação, ou tinha, né? Mas ela nunca imaginou que o equalizador dela ia durar 40 anos. E hoje você pega normalmente esse tipo de equalizador, pré-amplificador, a tampa oxidada. E não é risco, não é batido, certo? É uma oxidação que vem da tampa de baixo da pintura para cima e explode a tinta. São coisas que vão acontecendo. Claro que
com gradiente acontece também, mas só que vai depender do lugar. Como eu disse, vou repetir, um equipamento igual esse, que não parece ter passado por maresia, esse tipo de coisa, e mesmo assim enferruja a tampa. Então é um ponto negativo aí, na minha opinião. Aí o ponto positivo aqui que pode ser discutido é as versões ruins. Como assim versão ruim? César, o GM800 não é a mesma coisa? Não. Se você tem equipamentos que a pessoa chama de GM800, dá uma olhadinha aí. E são os mais modernos. Às vezes é signos mesmo. Mas você vai perceber que a serigrafia é diferente. Você vai perceber que não tem algumas funções aqui. Então como que ele pode ser um 1800 se não tem as funções aqui? Então cuidado. Às vezes a pessoa fala assim, tem um GM800. Você olha lá, porra, é aquele aparelho bonito lá que o César mostrou no Conheça, que está aqui na descrição. Mostrou lá na comparativa entre o 1800 e o 1800X, que está aqui na descrição. Então eu vou comprar. Só que daí quando chega lá não é o mesmo equipamento. Por quê? Porque existe um 1800 mais recente. Eu não vou entrar nesse assunto porque é depois que a Signos fechou, os funcionários continuaram fabricando, depois mudou para Onyx. Então você encontra, acho que até é 1800 Onyx encontra. Então toma cuidado com as versões que são os últimos, né, que são os mais recentes, que eles não têm a mesma qualidade dos mais antigos. Então, César, todos os antigos são bons e os modernos são ruins? Sim, os modernos são ruins. Mas todos os antigos são bons? Não. Também tem outro problema. Os próprios 1800, que é a primeira versão, existem versões onde você encontra eles com régua. Essas réguas aqui, ó, eu sempre falo isso, né? Que elas são de metal, elas têm um acabamento melhor, elas têm uma durabilidade. Óbvio, você não vai encontrar esse tipo de equipamento de metal aqui, faltando botão, com essas réguas quebradas, a não ser que o cara seja uma topeira e arraste no asfalto o aparelho, né? Mas quando é a versão de plástico, tem umas que são tão jaguara que ele não tem nem o center aqui, ó, center lock. Tá vendo? Ele escuta aqui um clack para te dizer que está centrado, quer dizer o quê? Que ele está em flat, que ele está no zero. Tem uns que são tão jaguara que nem isso tem nos 1800. E a versão aqui, o eixo, ele é de plástico. E aí não precisa nem esfregar no asfalto, deu uma reladinha, quebrou a régua, aí você encontra tudo banguela, isso daqui, faltando botão. Então, talvez na época a Signos não tenha percebido que ela mudar o fornecedor da régua aqui do equalizador, eu citei no ponto positivo a régua, estou citando no ponto negativo, mas as réguas de plástico. Então, ponto negativo para o 1800 são as réguas de plástico, não essa versão aqui. O problema é que é o mesmo aparelho. E é óbvio que o vendedor, quando vai te vender um equipamento desse, ele não vai te dizer se a régua de plástico é você que vai ter que ir lá perguntar. Puxa, as réguas aí, essas réguas são as versões de plástico ou a versão de ferro? Né? Porque as de plástico quebram e às vezes se pega emendado. Puxa, cada coisa que se encontra aí. Então sim, ponto negativo para as versões modernas, esqueça, isso aí já é um ponto negativo clássico. Mas nas antigas também tem ponto negativo porque as réguas são de plástico, beleza? Bom, outro ponto negativo, na minha opinião aqui seria o último deles, que é o que? Ser no circuito aqui, você utilizar os integrados. César, mas puxa, na época, com certeza, na época até propaganda deveria ser feito. Não, esse equalizador se utiliza a mais nova tecnologia de circuitos integrados que fazem a abertura das frequências e fecham, com certeza, né? Mas só que o tempo passou, né? E o tempo passou e aquele equipamento mais simples, que usa um circuito discreto só com capacitor e transistor, hoje seria muito melhor do que um integrado, né? Mas isso é a minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha. Você acha que é assim ou não é? Porque provavelmente os integrados eles se atualizaram. Então talvez os integrados que sejam utilizados aqui eles não tenham a mesma velocidade, né, de um integrado moderno. Então quando você pega um equipamento mais básico, mais, como é que a gente chama? Quando é mais discreto, certo? A tendência dele com o tempo ficar ruim ou ficar defasado é bem menor do que você pegar um equipamento que está utilizando uma tecnologia moderna e que amanhã ou depois já não é mais moderna, já foi ultrapassada em 1000 vezes. Consegue entender? Então, na minha opinião, utilizar integrado na equalização aqui é um ponto negativo, né? Com certeza na época não era, né? Era até um ponto positivo para a própria Signos, dizer que o equalizador dela já estava bem moderno, utilizando componentes modernos, mas utilizando integrado. César, mas existem outros equalizadores que não utilizam integrado? Pode ser que outros equalizadores
utilize integrado, mas talvez não essa versão, e aí não tem tanto problema como tem esse, tá? Então essa é a minha opinião, deixa aí. Então essa foi a parte negativa do GE1800. Lembrando, se você tem alguma coisa para acrescentar, tanto da parte positiva como da parte negativa aqui, deixa aqui nos comentários, a gente continua conversando, deixe sua opinião aí. Se eu esqueci de falar alguma coisa, esqueci de falar algum detalhe que você conhece, que você acha que é negativo nesse tipo de equipamento, deixa aqui na descrição também. Então é isso, hoje você viu aqui o negativo. Eu ia esquecendo, mas vou falar. Qual que é uma outra parte negativa aqui, né? É bem difícil falar isso, mas, cara, os encaixes dos LEDs, né, deixam um aspecto meio estranho. A gente tem que fazer, às vezes, uma melhoria. Aqui não deu para fazer, mas a gente tem que fazer uma melhoria nos encaixes. Por quê? Porque o painel, né, de alumínio foi furado para o LED quadrado encaixar certinho. E esse LED ele fica muito distante do painel, e aí ele dança demais. Para você acertar isso aqui, para ele ficar bonitinho aqui, é bem difícil. Como que se poderia fazer para ficar melhor, César? Simplesmente fazer um acabamento no painel. Então, em vez de você ter o LED ali que você vai encaixar no painel, você faz uma peça no painel, um acrílicozinho aqui, um detalhezinho, você entende? Existem muitos equipamentos que fazem isso. Inclusive, já mostrei um aparelho da Akai, que tem um acabamento que parece um LED, mas lá dentro é uma lâmpada. Então é a mesma coisa. Eu poderia ter feito aqui um acabamentinho vermelhinho para ficar bem certinho no painel, bem rentezinho no painel, e simplesmente iluminado, até mesmo com um LED branco aqui, só que aqui vermelhinho, vermelhinho, aqui verde, vermelhinho, entendeu? Para que você não tenha esse... Aqui é economia, né? Vamos meter dois LEDs aqui e vamos encaixar direto no painel. Se você faz um acabamento aqui e põe os LEDs aqui, simplesmente acendendo aquele acabamento, óbvio, tem um problema, porque você vai ter que isolar para quando aí se acende, não acenda assim também. Vários problemas, mas que poderia ser feito para melhorar, poderia. Bom, então é isso. Opinião sincera, GE1800 e GE1800X também. Deixe aí no comentário o que você acha de tudo isso que eu falei. É isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Abraço.